Continuando. Trouxe o pequeno almoço a Dona Rosalina em pessoa. Às 7h30, conforme foi sempre teu uso e recomendaras de véspera, quando nada fazia ainda prever uma noite tão conturbada, tinhas adormecido talvez 1 hora antes, de forma que não foi fácil à criatura acordar-te e fazer-te abrir a porta. Credo! Vociferou ela, ante tanta demora. Vinha ela em pessoa porque, queres saber? Às primeiras, simpatizara contigo, achando-te apenas um tanto bizarro e nada mais, lá naquele interesse pelo buraco e pela papelada. Não tinhas regateado preço, nunca regateavas, prescindiras de beneficiações no quarto com que se tapasse o buraco, concordando com ela em que os trolhas estão pela hora da morte e mesmo pagando bem não se arranjam. Parecias criatura cordial e de trato fácil. Mas, a partir dos acontecimentos que se produziram à hora do jantar, todo aquele imprevisto esparrame por coisa tão pouca, algumas minhocas começaram a cavar galerias naquela simpatia da Dona Rosalina. Era assim, podes ter a certeza, para te espiar um pouco mais de perto, que vinha em pessoa trazer-te o pequeno almoço em lugar de mandar uma criada. Missão de reconhecimento, estás a topar? E essa tua obstinação no sono, a tardança em vires abrir, mais pontos somavam contra ti, donde o credo assarapantado e as cada vez mais rijas pancadas nas almofadas da porta, com as quais, por fim, sempre acordaste. Foste à porta, giraste a chave, berraste, não entra ainda, e correste lépido a ocultar entre lençóis a tua fraca figura em pijama. Credo, nem que estivesse morto, disse ela, ao entrar com a bandeja, uma estranha seriedade na voz. 7h30, como o senhor pediu. Já, estranhaste, com uma escassa hora de sono a teu benefício. Ponha aí em cima da mesa, faça o favor, disseste ainda, assim como quem acrescenta, e deixe-me em paz. Simplesmente, a Dona Rosalina não era assim fácil de enxutar. Viera em missão especial e havia de executá-la. Pelo que... Então a cama estranhou, inquiriu o jovial. Caiu sobre ti a memória de uma tão tremenda noite. Nem queira saber. Credo, mas o colchão é de molas, ortopédico, do melhor que há. Até tem 2 lados, um para o verão, outro para o inverno. E em que estação estamos? Brincaste? Não brincaste? Credo, no inverno, essa agora. Estamos em janeiro, retorquiu vivamente, enquanto contabilizava mais alguns pontos contra ti. Então deve estar virado do lado do verão, desabafaste, para logo acrescentar, sossegando os protestos veementes da patroa. Não é nada disso, descanse. O colchão é bom. Até demais. O motivo foi outro. Se é coisa que se possa remediar de futuro. Suspiraste. Se eu lhe disser, não acredita. Ora essa, não sei porquê. Vai pensar que foi alucinação ou coisa parecida. Não me diga que foi outra vez por causa do buraco. Mais ou menos. Há que tempos eu podia ter mandado tapar o excomungado. Chamavam um trolha e pronto. Que os trolhas estão pela hora da morte e quando a gente precisa de um, onde está ele? Foi tudo para a França. Mas pelo menos a rolha, podia-se pôr. Estava o caso resolvido. O senhor é que não quis, recriminou-te brandamente, logo prosseguindo. Mas conte lá então o que aconteceu. Hesitaste. Contarias? Não contarias? Se escolhesses contar, acreditar-te-ia ela? Não te lançaria na cara que não o senhor, que não podia ser, que o senhor Gusmão, etc, etc? Arriscaste ainda assim. O vizinho do lado. Aí tens. Já me queria parecer. Esse mesmo, Dona Rosalina, não se ponha com essa cara que para mim vem de carrinho. O tal, que é uma joia de homem e dá bufetões em toda a gente.
O que foi que ele fez desta vez? Desta vez. Não eras tão burro, Basílio, que não percebesses que tomava instintivamente partido pelo energúmeno, via-se na voz, na escolha das palavras, no tom subtilmente escarninho, e via-se mais, que estava de antemão predisposta a não acreditar no que lhe contarias. E via-se mais ainda, que, ainda por cima, era muito capaz de te acusar de andares a levantar aleivosias contra um pacato e inocente funcionário dos Correios. E mesmo assim contaste, meu valente. Contaste e foste observando como reagia. Primeiro, incrédula, logo zombeteira, o que já era mais grave e ofensivo. Não posso acreditar. Desculpe, mas não posso, interrompeu-te por fim. O Sr. Gusmão vive nesta casa vai para 7 anos, a bem dizer desde que enviuvou, e nunca ninguém ouviu dizer, uma vez que fosse, que tenha regressado bêbado a casa, muito menos a essas horas que o senhor diz. Nunca. E já vai para 7 anos que ele cá está. Pergunte a quem quiser. Já vê que não posso acreditar. Então embebedou-se ontem em minha honra para comemorar a minha primeira noite aqui, admitiste sarcástico, e depois malévolo para vilão, vilão e meio. Ou quantas pessoas dormem afinal naquele quarto? O que é que o senhor quer dizer com isso? Quantas pessoas dormem naquele quarto? Tornaste algo exaltado. Calma, senhor, não grite que não é preciso. Ninguém é surdo. E foi justamente aqui, quando tu até nem tinhas gritado por aí além e parecia não vir nada a propósito à admoestação, que ela começou a rir. Embora de forma nebulosa, pareceu-te então que aquele riso era uma manobra de diversão, um reflexo de defesa de alguém que sentia que a conversa se encaminhava para paragens em que houvesse escolhos. Mas tudo era demasiado vago, de momento pouco pudeste fazer, salvo indignar-te contra aquelas gostosas sacudidelas em que se lhe agitava o busto farto. E a raiva crescia em ti vertiginosamente. E ela, tremendo de riso como um pudim flan, e tu não tremendo menos, mas era outro tremer o teu de puro enervamento, que por fim ela deve ter percebido, porque com surpreendente facilidade moderou o riso, como arrependida do desfrute, ou o diabo juro, instável da menopausa. E disse então: tenha paciência. O Sr. Gusmão não é nada desse género. O senhor deve ter sonhado. Seria do colchão. Logo, ao fazer a cama, já se vê de que lado está. Não vai às vezes estar mesmo ao contrário. E pronto. Para a dona Rosalina era tudo muito simples. Botava uma coisa daquelas boca fora e achava que tudo ficava resolvido. Mas não assim tu, que sabias não ter sonhado aqueles desacatos, o Gusmão ou o diabo por ele entrar a bêbado e tarde e mal no quarto e fizeram um escarcéu de 1000 demónios. Portanto... Mas diga-me lá, então, quantas pessoas é que dormem naquele quarto? Ah, e tal como previras, a baleia sentiu-se ao toque do arpão. E o senhor a dar-lhe. O que quer dizer com isso? O que pretende? Lançar suspeitas maldosas sobre gente séria? Não lhe disse já que o senhor Gusmão é viúvo? Quantas pessoas querem então o senhor que durmam ali? Eu não quero coisíssima nenhuma, quero é que me deixem em paz, caso contrário, forçam-me a encartar outra vez a trouxa e procurar casa. Ah, lá isso é consigo. Quem não está bem muda-se e ninguém tem nada que levar a mal. Pode mudar-se hoje mesmo, se quiser, e não paga nada pela dormida. Agora, lançar a desconfiança sobre pessoas inocentes, que o mesmo é lançá-la sobre esta pensão, que é uma casa muito séria e digna, sempre foi, isso não admito. Sabe que mais? Nem o hóspede anterior, e mais era doido varrido, disse nunca tanto disparate como o senhor. Nunca pôs a boca em ninguém, nunca levou ninguém a duvidar da seriedade desta casa, que é aquilo que o senhor está a tentar fazer. Mas comigo não tem sorte nenhuma. Aqui, cada qual dorme no seu quarto,
E o senhor, se não está bem, mude-se. Mas não ponha a boca em ninguém, que é muito feio, ouviu? Onde havias então de pôr a boca, Basílio? Os olhos, esses punha-los no buraco dos teus pecados. Mas nem o vias, ocupado a ver por dentro outras coisas à transparência e à revelia da dona Rosalina. Vias o olho gélido da véspera. Vias um gosmão imenso imerso em fúria. Vias, e ai, ouvias aquela rela da dona Rosalina, ora afável, ora histérica, gesticulando e alongando-se em todo aquele discurso que assustava, irritava e enjoava ao mesmo tempo. Ah, ela defendia-o, estava bom de ver. Restava saber porquê. Que pacto poderia haver entre eles, o estranho e agressivo homem zarrão e a matrona ciosa? Pacto amoroso? Era demasiado repugnante, Basílio, imaginar-lhes a babugem dos beijos, a cópula laboriosa. Mas porquê, então, aquele encarniçamento contra as provas provadas que exibias? Porquê aquele diligente carrear de contraprovas tão sólidas também e, contrariamente às tuas, estribadas em testemunhos? Porquê a dona Rosalina, subitamente alçada às proporções hercúleas do gosmão, com que acabava por se confundir numa imagem híbrida e medonha? E porquê nela o mesmo olho frio e profissional, tão parecido com o outro, tão igual, tão o mesmo? A esta vasta enxurrada de perguntas, com que a tua segurança e força perigavam, só pudeste responder rebuscando nas tuas leituras: algo está podre no reino da Dinamarca. Citação que a dona Rosalina não estava em condições de perceber. E depois Shakespeare lembrou-te o louco. E fala, velha, fala do que entendes ou não entendes, ou entendes demais, fala da respeitabilidade da pensão, dos hóspedes contentes e bem comportados, suas contas em dia e seus rasgados elogios às sobremesas de domingo. Fala de tudo isso, velha lúbrica e cadela, que uma coisa não tapas tu com essa espessa cortina de dizeres. O louco. O que aconteceu realmente ao louco? Não de certo a história tão mal contada pela dona Rosalina. E sentes uma determinação germinar nos dedos, Basílio, crispá-los, comunicar-se aos olhos, à boca, penetrar o crânio em faca. Havias de descobrir a verdade. Em especial te irritou o amistoso epílogo do sermão. Sabe que mais, senhor? Tome, mas é o seu cafezinho, se não arrefece, e é o que se leva desta vida. O que se leva desta vida, cabra, o que levas saberei, pensaste com ira. E ela, quanto ao buraco, não tem que ver. Para não haver mais chatices, chama-se um trolha e acabou. Está satisfeito? Permitiu-se dar-te uma palmadinha afável no ombro antes de sair. Estavam, pensava, as pazes feitas, reduzido a cinzas o lume da tua ira. Assim o queria ela, lendo no teu rosto apaziguado. Mas mal sabia ela como podes ser dissimulado quando é preciso. Sorriste, é certo, mas com o dedo médio encavalitado no indicador, sob lençóis, jurando trabalhar sem descanso para tirar a limpo a impureza daqueles sucessos e daqueles pactos. Por vingança, sim senhor, que não é nada agradável deitarem-nos em cara que aquilo que vimos, não vimos, e que aquilo que sabemos, ignoramos. Logo a ti, um monstrozinho de amor próprio e suscetibilidade assumadiça, não te zangues, sabes bem que és, ou eras assim, e com um Sherlock Holmes em miniatura dentro de ti, sonhando deduções gloriosas, pronto a pegar na lupa à mínima suspeita. Decidiste, pois. Saberias a verdade. O gosmão espreitava ou não? Era ou não era dele aquele olho de pesadelo? Saberias. Bebia ou não bebia?
Eram ou não dele aqueles arrotos de ginginha? Saberias. Rasgou ou não rasgou a aguarela? Saberias. Dormia só ou com a dona da pensão? Saberias.